Sou a professora Cristiane Corrêa Taveira, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio. Defendi em 2014 a tese por uma didática da invenção surda, prática pedagógica nas escolas piloto de educação bilíngue no município do Rio de Janeiro. Esta tese ganhou o Prêmio CAPES de Tese de 2015 na área de educação. E hoje eu vou apresentar a vocês, alunos do ensino médio, uma aula sobre meu tema, a surdez. Eu realizei essa pesquisa em escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, observando o contato entre surdos e não surdos. São, em média, 800 alunos surdos estudando nestas escolas e nelas também atuam professores adultos surdos juntamente com professores não surdos, em um formato de bidocência. A eles é oferecido um ensino em duas línguas, a língua brasileira de sinais, chamada Libras, e a língua portuguesa. Esse ensino é chamado de educação bilíngue. Neste mapa do município do Rio de Janeiro, vocês podem observar a distribuição das escolas piloto de educação bilíngue em vários pontos da cidade. Nós vamos seguir algumas pistas sobre a experiência de ser surdo e, deste modo, nos desafiarmos a conhecer o tema da surdez. Vocês poderão observar, junto comigo, alguns artefatos inventados por surdos. Enquanto isso, repartirmos leituras visuais sobre estes materiais e algumas reflexões. Começaremos observando esta tela do artista plástico surdo, o americano Paul Searcy. É uma tela que está presente no álbum de obras Deaf Visual Art, ou Devia Art. É um conjunto de obras de um movimento artístico sobre a experiência surda visual. Os alienígenas ou visitantes são um povo representado por uma mão no lugar de cabeça com um olho central. E os habitantes do planeta visitado são representados por orelhas enormes no lugar de cabeças. Para os surdos, eu e talvez vocês, a maioria que está assistindo agora este vídeo, são chamados de ouvintes. Somos o povo que ouve e utiliza uma língua oral auditiva para falar. Eu estou usando a língua portuguesa oral para apresentar este vídeo. Os surdos usam uma língua visogestual, chamada de língua de sinais, e é esta língua utilizada pelo intérprete de língua de sinais na janela de tradução no canto deste vídeo. Cada país tem a sua língua de sinais. A língua brasileira de sinais chama-se Libras. A língua americana de sinais é a ASL. Vejam novamente que na tela artística está escrito a sigla ASL. Observem também que na tela artística que o primeiro contato entre esses dois mundos, ou dois grupos, o de surdos e o de ouvintes, não é nada fácil. Karen Strobel, uma pesquisadora surda, define que ouvinte é uma palavra muito usada pelo povo surdo para designar aqueles que não são surdos. Observemos agora esta charge do cartunista surdo brasileiro Fábio Celani. É uma charge intitulada O ET e o Surdo. É no estilo bem característico do humor de artistas surdos. Alienígenas desejam conhecer o funcionamento do cérebro dos surdos. Verificamos as representações visuais do cérebro e a língua de sinais na charge do cartunista brasileiro. Observem bem a charge e reflitam sobre as emoções presentes na cena de contato. Tem uma frase final onde está escrito que até os ETs querem conhecer o surdo usuário de Libras. E vocês também querem conhecê-los? Nas escolas em geral, a palavra escrita e falada ganha bastante destaque e valor, mas esta não é a única forma de linguagem que o homem é capaz de criar. Observemos mais esta charge do cartunista surdo brasileiro Fábio Celani. É uma charge agora intitulada Ouvinte versus Surdo. É um desafio entender que os atributos da sonoridade possam estar presentes no surdo e este tenha tantas habilidades por meio da experiência visual. Vejam a cena e pensem em vocês. Os alunos e professores surdos se utilizam da engenhosidade humana em suas aulas, isso acompanhados de professores ouvintes bilíngues.
As máquinas ou tecnologias capazes de reproduzirem os atributos da linguagem visual, do olhar, como a fotografia, o cinema, a computação gráfica, dão mostras de avanços do ilimitado uso da criatividade e da imaginação humana. Atividades que abrem caminhos para um pensamento-imagem, tão importante na experiência visual, para os surdos, como teatro, cinema, fotografia, informática, chamam a atenção de todos os alunos da escola. O propósito é democratizar a imagem para que todos tenham acesso a ela, do mesmo modo que lutamos para que a palavra seja para todos, por meio da alfabetização. Temos, por exemplo, a imagem de um professor surdo atuando com visual, com cinema na sala de aula, como vocês podem ver. Também podemos ver o uso do teatro, da dramatização, da literatura surda, porque surdos criam várias histórias. A linguagem digital é outro campo importante para a comunidade surda, que filmam suas aulas, suas poesias, fotografam e podem oferecer isso nas escolas piloto de educação bilíngue. Para além da escola pública, podemos observar, por exemplo, na história da humanidade, algumas vantagens da extrapolação da capacidade visual e do potencial de alguns surdos. Esse potencial é verificado no reconhecimento de detalhes, em cálculos, e foram percebidos, por exemplo, em duas cientistas surdas da astronomia. Elas são personagens que aparecem na série científica da BBC de Londres, Cosmos, que foi organizada pelo astrônomo Carl Sagan. As cientistas se chamam Annie Jump Cannon e Henrietta Leavitt. Eram duas astrônomas chamadas de mulheres calculadoras. Annie publicou um livro onde catalogou 225.300 estrelas e Henrietta trabalhava medindo e catalogando o brilho das estrelas, deixando para a astronomia o legado sobre as distâncias entre as galáxias e a descoberta das estrelas binárias. Vejam que as duas astrônomas viveram entre os anos de 1860 e 1940, por isso essas fotos em preto e branco. O cientista surdo americano Harry Lang conta essa história que eu acabo de falar. Investigou mais de 700 surdos que efetuaram carreira na ciência e foram reconhecidos em seu trabalho, conforme cataloga em seu livro chamado O Silêncio das Esferas, a experiência dos surdos na história da ciência. Vamos verificar agora essa capacidade visual retratada na história em quadrinhos do desenhista francês Yves Lapalus. Yves foi o primeiro surdo a estudar na Escola Superior de Artes Gráficas francesa. Estas habilidades e capacidade de observar detalhes pelo surdo é retratada de forma muito bela e engraçada na história intitulada O Engenheiro, de autoria também de Marc Renard, junto ao Yves. Vamos ver os quadros e notar a habilidade do engenheiro? Agora, não é só de vantagens que vive a comunidade surda. Os surdos nunca deixaram de narrar as suas desvantagens, os perigos enfrentados por não escutarem barulhos, as buzinas, os chamamentos. E mais uma vez, Yves Lapalus cria um pequeno personagem surdo chamado Léo, para mostrar a necessidade que o surdo tem para transpor perigosos trajetos para a escola, para casa, em que as andanças nas ruas, no metrô, onde sons de buzina, freada, apito, avisos sonoros de fechar portas, deveriam ser substituídos por sinais luminosos. Vejam nos quadrinhos como é interessante o humor novamente para lidar com a situação de desvantagem. Para a quebra dessas barreiras e enfrentar o dia a dia, recursos de acessibilidade são criados. E na ausência de escutar ou para garantir a quebra de barreiras para essas ameaças dos avisos que são sonoros no lugar de luminosos, avisos que podem vir de trás das pessoas em circulação, no tráfego das ruas, há algumas invenções atualmente, como o bracelete e anel chamado Vibering. Esse bracelete e anel para surdos consiste em
anéis e relógio de pulso que são projetados para atuar na percepção de sons vindos de trás. E pensando na pessoa surda, esses avanços tecnológicos determinam alguma melhora nas condições também da comunicação. Alguns exemplos dessas inovações são o uso de celulares para o envio e recebimento de mensagens escritas ou em vídeo, ou seja, a internet para a comunicação através de MSN, e-mails ou webcam. Os serviços online na internet com o uso de câmeras privilegiaram a comunicação entre surdos, sem recorrer necessariamente à escrita da língua portuguesa. Ou seja, por meio da língua de sinais pela rede, é possível um bom bate-papo, ou como os surdos falam, bate-mão. É possível trocar informações entre surdos e ouvintes que dominem a língua de sinais. Mas, caso o ouvinte tenha alguma dúvida sobre algum vocabulário na língua de sinais para se comunicar com um colega surdo, há uma novidade, um aplicativo móvel para celular que traduz português para a língua brasileira de sinais gratuitamente. O nome dele é Prodef. O aplicativo Prodef é utilizado em plataforma Android, em iPhone e em diversos outros dispositivos. O Prodef é um projeto de alunos da Universidade Federal de Pernambuco com foco na comunicação entre surdos e ouvintes. Ele ainda é recém-lançado e com um repositório de vocabulário um pouco restrito, mas com tendências para avançar. O boneco ou o avatar em 3D que vocês veem nesse vídeo faz a tradução em língua de sinais para as frases que são captadas por voz ou escrita em língua portuguesa. Ainda usando um pouco do humor, da piada surda, podemos dizer que não é ainda completamente possível o reconhecimento de gestos, ou melhor, da língua de sinais, pelo sistema operacional de computador. No humor que veremos agora, sob o título Multimídia, que é extraído do livro Surdos Sem Piadas, de Marc Renard e Yves Lapalus, observamos a ironia que acontece ao final de uma história muito engraçada. O usuário que tenta acionar o computador por reconhecimento de voz, de frente para uma câmera, acaba se alterando e gesticula um palavrão, mas a câmera não reconhece o xingamento. Observem, o sistema computacional não autoriza o gesto e irrita ainda mais o usuário ao solicitar o outro sinal. A brincadeira termina anunciando ao leitor: brevemente, o computador comandado por voz, por gestos, será possível. Yves Lapalus era apaixonado por ficção científica. No entanto, ele fazia críticas às chamadas novas tecnologias. Isso no final da década de 90 e início dos anos 2000. Não muito diferente do que ocorre entre surdos brasileiros, os maiores problemas ou as maiores barreiras não estão nos recursos materiais ou tecnológicos, mas principalmente na necessidade de divulgarmos informação e também de capacitar recursos humanos, pessoas qualificadas para lidar com estas diferenças. Nesta linha de crítica à realidade brasileira, vejamos a charge do cartunista surdo Fábio Celani. Ele aponta problemas de comunicação, a falta de informação sobre o modo de conversar, de atuar, de se interessar pelo diálogo com o surdo. Observem esta nova charge do Fábio Celani. Pensem nas camadas de preconceito que sofre este jovem brasileiro. Barreiras de comunicação, de raça, de classe. Vemos que o menino negro de chinelos nem ao menos é reconhecido em sua comunicação por sinais pelo policial. É uma dura crítica à realidade que vivemos hoje. Com várias classes sociais, grupos humanos, de índios, negros, surdos, pessoas com deficiência, mulheres, há preconceitos e falta de informação sobre os seus direitos de acessibilidade, o que inclui a comunicação adequada e o respeito às diferenças. Não só no Brasil acontecem problemas de comunicação com a comunidade surda e problemas também de compreensão dos direitos das pessoas com deficiência. Vejamos a crítica dos quadrinhos da estudante desenhista americana surda Carlisle Robinson.
Carlisle Robinson posta histórias em quadrinhos sobre o cotidiano das pessoas surdas e da comunidade com deficiência em geral. Ela diz que uma saída é exercitar a compreensão de forma mais ampla, conhecendo as diferenças entre as pessoas. Na história em quadrinho a seguir, a situação acontece em um restaurante. O atendente grita com o cliente que é cego e depois entrega um cardápio a braille, que é escrita em relevo para ser usada via tátil, exatamente para a cliente surda, um equívoco muito comum nos dias atuais. Carlisle Robinson relata assim: ouvintes sempre pensaram que porque eu sou surda, isso significa que eu não posso ver. Pessoas que enxergam sempre acham que quando uma pessoa é cega, isso significa que ela não pode ouvir. Por que? Eu não sei. Tudo que eu sei é que as pessoas neste mundo precisam praticar um pouco mais, praticar o seu vocabulário um pouco mais, entender mais sobre as diferenças humanas. Então, é preciso conhecimento para melhor conviver. E a World Federation of the Deaf, WFD, Federação Mundial de Surdos, sinaliza que mesmo as pessoas surdas tendo os mesmos direitos que as outras pessoas, a implementação de 4 fatores básicos equivale à proteção dos direitos humanos para os surdos. Dentre eles, o de maior destaque é o direito humano da pessoa surda à educação bilíngue. Os outros 3 fatores são a língua de sinais, a acessibilidade e o intérprete. Para finalizar, gostaria de dizer que os surdos demonstram sociabilidade e companheirismo, formas de associação que fazem para toda a vida. Além disso, uma língua em comum os une em cada país e em cada localidade. Os quadrinhos que mostrarei a seguir se chama Uma Amizade Muito Longa e é do autor Yves Lapalus. Esses quadrinhos são vistos em vários sites e blogs de sensibilização e mostram um dos sentidos de tentarmos agrupar os alunos surdos em escolas de educação bilíngue, sejam elas escolas somente de surdos ou escolas inclusivas. E por isso, pretendemos aumentar os círculos de pessoas que conheçam a sua língua, que se interessem de fato por seus costumes e necessidades. Antes de finalizar mesmo, eu quero deixar para vocês um desafio extra, uma última piada como desafio para os ouvintes, os não surdos. É preciso que vocês adivinhem a vantagem do militar surdo em relação ao militar ouvinte nesta piada que eu vou contar agora. Homens militares, um surdo e outro ouvinte, caminham jogando conversa fora quando o surdo sugere: vamos estourar granadas? Vamos sim, responde o ouvinte. Ok, eu sou o primeiro. O surdo arranca a argola da granada com os dentes, cuspindo-a no chão. Segura a granada em uma das mãos enquanto conta com a mão livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lançando a granada ao ar e rindo da explosão à sua frente, ele termina vitorioso. O ouvinte gosta da exibição e repete o ato. Arranca a argola com os dentes, segurando a granada em uma das mãos, usando a outra para contar. 1, 2, 3, 4, 5, precisando da outra mão para terminar de contar, sem saber o que fazer com a granada, ele a segura no meio das pernas, terminando de contar com as 2 mãos. 6, 7, 8, 9, 10. Bum! A granada estoura bem no meio das suas pernas. Então, qual é a curiosidade da contagem na língua de sinais? O que vocês perceberam? O militar ouvinte não consegue contar de 1 até 10 usando apenas uma das mãos, que é a forma padrão de se contar na língua de sinais, deixando a bomba explodir entre as pernas e vivendo um papel trágico. Enfim, obrigada por vocês estarem
assistindo essa aula.